Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus, irmão. Essa semana estarei fazendo uma semana diferente de reflexões aqui. Todas as reflexões que a gente faz, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram e nas demais redes sociais, vão estar sendo baseadas no Sermão do Monte. Andei fazendo um estudo bem profundo sobre o Sermão do Monte. E essa semana especial é porque no domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma videoaula. É uma chamada ao vivo. Eu convido você para estar participando com a gente. A gente vai estar trabalhando justamente o Sermão do Monte, com o tema Como Andar na Vontade de Deus em 2026. Irmão, se você quer realmente crescer na fé e andar na vontade do Pai, o Sermão do Monte, ele é essencial para a gente entender o que Jesus espera de nós. Vou ler para vocês hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para dar nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Irmão, só essa introdução que Jesus dá no Sermão do Monte já dá direcionamento para a gente se guiar ao longo de todo este ano. Porque só as bem-aventuranças já nos mostram exatamente o que Jesus quer de nós. Inclusive, na verdade, todo o Sermão do Monte, depois dos demais capítulo 6, capítulo 7, o restante do capítulo 5, vão ecoar os ensinos que Jesus já deixa aqui nas bem-aventuranças. Então Jesus começa aqui dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Irmão, quando Jesus quer dizer de pobre de espírito, ele quer dizer que a gente tem que ser dependente de Deus. Porque a pessoa que é pobre, e aqui Jesus está falando de um pobre no nível mais baixo, aquele pobre que realmente ele é dependente dos outros, ele não tem como conseguir as coisas sozinho. É esse tipo de pobreza espiritual que eu e você temos que ter. Uma pobreza que nos faça depender de Deus. Porque só quem depende de Deus, de fato, vive uma vida em dependência, vai alcançar o reino dos céus. Depois Jesus vai falar que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui Jesus ele diz dois tipos de choro a gente pode colocar aqui. O choro por conta das injustiças, por conta dos desafios dessa vida. Porque muitas vezes a gente passa por dificuldades que levam a gente a chorar. Mas a gente sabe que o Senhor vai nos consolar. Porque não é aqui que é o nosso destino, nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. O céu é o nosso lugar. E os que choram também na questão tanto de arrependimento, quanto os que choram pelas injustiças que acontecem no mundo. Porque querem ver a justiça, querem ver a vontade de Deus ser feita. Porque não se conformam com o que está acontecendo. Eles serão consolados. E é interessante que isso já linka com o próximo bem-aventurança. Os que têm aí a sede e a fome de justiça, eles serão saciados. E aqui é interessante que ligar esse com o pacificador. Porque ter fome e sede de justiça não significa você ficar quieto e vendo as coisas ruins que acontecem no mundo. Mas também não significa você ir lá e tentar resolver com a tua própria força. Não. É você buscar ser um pacificador. É você buscar ser alguém que resolve conflitos. Alguém que de fato age enquanto cristão, como cristão. E aí é interessante que essa fome será saciada. Porque o Senhor Deus fará justiça. O Senhor Deus, no tempo certo, vai voltar e julgará o mundo com justiça. Então, eles serão saciados. E aí, dando sequência aqui nas bem-aventuranças, ele vai estar falando aqui dos mansos. Os mansos herdarão a terra. Quando a gente fala de mansos, a gente fala de pessoas que têm paz, pessoas que estão em paciência, pessoas que não se deixam com as preocupações do mundo os abalem, pessoas que não retrucam e não agem com os outros com a mesma moeda. Esses herdarão a terra, esses alcançarão a vida eterna, porque demonstram ter sido totalmente transformados pelo Cordeiro. É importante, irmão, e você lembrarmos que a mansidão é um dos frutos do Espírito. Sendo assim, é algo que eu e você, enquanto cristãos, devemos desenvolver. Aí depois, seguindo aqui, eu já falei dos que têm fome, que têm sede de justiça. E aí a gente vai falar dos misericordiosos que alcançarão misericórdia. E é interessante que esse ensino aqui é com o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que Jesus vai falar também no Sermão do Monte. Irmão, nós só vamos alcançar a misericórdia de Deus
se nós também demonstrarmos misericórdia. A Bíblia nos ensina a perdoar, como Cristo nos perdoou. Então, irmão, eu e você precisamos liberar perdão. Essa é a vontade do Senhor. Ele fala dos limpos de coração que verão a Deus. Ecoa também o ensino das epístolas que sem santidade ninguém verá a Deus. Ensina então isso que eu e você devemos buscar santidade, devemos buscar purificar o nosso coração e viver uma vida segundo a vontade de Cristo, uma vida de acordo com o que Ele quer para nós. Isso é o que eu e você devemos buscar. Aí eu já falei dos pacificadores, mas eu não falei que eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, Jesus nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, todos nós que o aceitamos como Salvador. Mas a bem-aventurança é um pré-requisito que nós temos que ter, algo que eu e você precisamos desenvolver ao longo da nossa vida cristã. Então, se nós de fato sermos pacificadores, de fato resolvermos conflitos e demonstrarmos amor de Deus a partir disso, então aí sim seremos de fato filhos de Deus. O interessante é que essas 6 bem-aventuranças anteriores que eu falei, elas vão desenvolver o nosso caráter. Mas o fruto disso vai ser provavelmente a perseguição também. Claro que não falo que esse é o único fruto, mas talvez uma consequência. A consequência de ser assim diferente do mundo é a perseguição. Mas até na perseguição nós somos bem-aventurados, porque grande é a nossa recompensa no reino dos céus. Então, 2026 tem que ser um ano que eu e você devemos buscar as bem-aventuranças, buscar moldar o nosso caráter e nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo. E nos tornando assim, seremos sal e luz na terra. Interessante que ser sal e luz nos fala também sobre a responsabilidade que nós temos com o outro. As bem-aventuranças falam algo que eu e você devemos desenvolver dentro de nós. O sal e luz fala algo que a gente tem que desenvolver com os outros. Porque aqui é interessante a gente falar do sal que ele dá sabor, mas que ele também conserva. Ou seja, nós temos essa função de levar esse evangelho que dá sabor à vida das pessoas. As pessoas estão vivendo uma vida tão sem sabor, tão sem graça nos dias de hoje, achando que acharam aquilo que de fato as preenche, mas não encontraram. Irmão, e você devemos ser sal e luz, levar aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato preenche, aquilo que preenche de verdade, que é o evangelho. O evangelho é a única coisa que de fato preenche alguém, que de fato traz sabor à vida. E conservar os nossos irmãos que já estão na fé. Também Jesus nos chama a ser luz no mundo. Então a gente trazer a luz, iluminar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão em escuridão, trazer esse direcionamento. Mas a luz também expõe o que está oculto. Então também expõe e denuncia o pecado. Eu e você também devemos expor e denunciar o pecado. Claro, nunca com a intenção de humilhar, mas com a intenção do amor. Com a intenção de levar ao arrependimento. E de mostrar aos nossos irmãos o quanto que eles precisam se arrepender também. E enxergar isso em nós. Porque muitas vezes o que é exposto aos nossos irmãos também está em nós. Então, do mesmo jeito que a gente leva os nossos irmãos ao arrependimento, nós também devemos ser conduzidos ao mesmo arrependimento. Se você fizer só essa introdução do Sermão do Monte no seu ano de 2026, você começar hoje, eu tenho certeza que o seu 2026 será totalmente diferente. Quero finalizar essa reflexão te fazendo um convite para participar do nosso discipulado em vídeo domingo, às 10 horas da manhã. Se você quiser participar, irmão, comenta abaixo, eu quero. Eu vou te mandar o meu link do WhatsApp para você ficar a par de quando começar a receber o link da videochamada. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Amém.